Check-up no rádio com o Dr. Belísio Neto, médico geriatra. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Uma satisfação imensa, mais uma vez, participar aqui do quadro Check-up no rádio. E o nosso tema de hoje é Alzheimer. Nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. E aí? Em alusão ao Setembro Lilás, né? Estamos aqui com a nossa fitinha Lilás, mês de conscientização da demência de Alzheimer, né? E o tema da campanha é esse: nunca é cedo demais, nem nunca é tarde demais. Isso faz alusão, Marcos, ao que a gente pode fazer para prevenir o Alzheimer, né? A gente sabe que genética, herança familiar é importante, a idade, a doença está relacionada à idade, mas 40%, 50% desse risco de Alzheimer, isso pode ser evitado com o combate aos fatores de risco, com prevenção. Então, o Alzheimer Association, que é a entidade que publica sobre as diretrizes mundiais da doença de Alzheimer, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, fizeram uma lista de 12 fatores de risco para prevenção de Alzheimer, que, aliás, fatores de risco que levam à doença, e aí em cima desses fatores de risco que a gente vai intervir. Nem tão cedo demais, nem nunca é cedo demais, pode ser de agora, nem é tarde demais quando você já for idoso e quiser fazer a prevenção. São eles, né? Diabetes, a gente sempre fala, o controle do diabetes, a prevenção do diabetes faz diferença no risco de ter Alzheimer. Hipertensão, pacientes hipertensos, principalmente na meia-idade, têm um risco maior de demenciar. O sedentarismo, atividade física, previne Alzheimer. Obesidade, baixo peso é fator protetor. A obesidade é um fator de risco para a demência de Alzheimer. Você veja que se confunde com fatores cardiovasculares, né? São medidas que a gente pode intervir e diminuir risco também de ter infarto. Você, além de proteger, blindar o seu cérebro contra o Alzheimer, você vai blindar também contra o infarto, contra o AVC. Tabagismo é um fator de risco também conhecido para demência de Alzheimer, foi incluído recentemente. Isolamento social, pessoas que não têm sociabilidade, pessoas que moram sozinhas ou que mesmo morando com algumas pessoas, ela não tem contato social em grupos de idosos, ela não tem contato social com a própria família. Então, ser socialmente ativo, o ser humano, tem impacto na prevenção do Alzheimer. A própria depressão é um fator de risco. Combater e tratar a depressão, não adianta só a gente, não, eu vou fazer medidas para evitar de ter depressão. A gente tratar a própria depressão é um fator de risco. Tratar a depressão, você diminui esse fator de risco. Traumatismo craniano, principalmente aquele traumatismo craniano repetitivo, isso é comum em lutadores, né? Principalmente de boxe, de MMA e assim por diante. Eu sempre falo aqui na acuidade auditiva, paciente que tem perda de acuidade auditiva, ou seja, ele está escutando menos, ele tem um risco maior. Então, se você trata isso, seja removendo um rolhão de cerumen, seja usando um aparelho auditivo, você previne Alzheimer. Foi incluído também poluição ambiental, né? Está relacionada com a doença de Alzheimer, e a escolaridade. Quanto mais você tem um nível de escolaridade maior, mais protegido está seu cérebro. Então, nunca é tarde demais para você também, quem não sabe ler, aprender a ler, quem não sabe tocar um instrumento, aprender a tocar, quem quer fazer um novo curso universitário, quem quiser. Então, escolaridade protege. Nunca é cedo para você começar a fazer atividade física, você controlar suas doenças, o estresse e assim por diante, nem nunca é tarde demais. Eu gosto dessa segunda parte também, de nunca é tarde demais, para que a gente possa motivar as pessoas que nunca é tarde também para a gente fazer intervenções na doença de Alzheimer. Foi tido por muito tempo como uma doença incurável, né? Uma doença neurodegenerativa incurável. Só que a gente está começando a abrir
janelas para cura, né? A gente já tem medicamentos que conseguem reverter a doença, né? Embora ainda não seja uma realidade aqui do nosso Brasil, mas já se sabe que tem essas 3 medicações que do ano passado para cá, e a gente vai falar nisso em um tema nesse mês de setembro, que será todo dedicado ao combate, à alusão, à sensibilização da população sobre a doença de Alzheimer, o Setembro Lilás. Então, vale a pena intervir também, nunca é tarde para intervir, independente da fase da doença. Se é que você já tem a doença diagnosticada, seja a fase pré-clínica, que você ainda não tem sintomas, seja a fase já inicial, com perdas, lapsos de memória, dificuldade de executar algumas tarefas, se perde, não sabe se está de manhã, se está de tarde, às vezes está um pouco desorientado, repete assuntos, não lembra de uma palavra. Se você tem só os sintomas de cognição, ainda não tem um prejuízo importante de AVDs, de atividade dividiária, principalmente ainda não tem alterações do comportamento, a intervenção nessa fase é muito importante. Os medicamentos, eles atuam nessa fase, os medicamentos que estão por vir. E os medicamentos que a gente tem hoje também funcionam muito melhor nessa fase inicial. Mas na fase moderada e avançada também tem muito o que se fazer. Tem a psicoeducação da família para ela entender como é que ela lidar com uma crise, um surto, vamos supor assim, uma crise de agitação, de agressividade. Como é que ela lidar com a desinibição de um paciente que a vida toda teve um pudor na linguagem, e agora está falando palavrão, está tirando a roupa sem o menor pudor, às vezes está com hipersexualidade. Como é que lidar com isso? Como é que lidar num paciente que não consegue dormir à noite, fica perambulando dentro de casa o dia todo, tendo alucinações, vendo bicho, vendo pessoas, animais, criancinhas, eles têm muitas alucinações nesse sentido. Então, não é tarde para fazer intervenção também. É nessa hora que, na verdade, eles procuram para fazer intervenção, nesse momento, quando a doença avança para a fase moderada, que dá muito sintoma comportamental. E nas fases avançadas também tem muito o que se fazer. A fase avançada, ela demora muito, ela não é só o paciente acamado em terminalidade, não. Também tem o que se fazer aí, dar conforto a esse paciente, evitar que ele sofra com frio, com calor, com engasgos, com dor, com úlceras por pressão. Então, tem o que se fazer na fase avançada também, terminal, né? Medidas de conforto, de paliação. Mas a fase avançada também ela dura muito, né? Tem aquela fase avançada que o paciente já tem uma cognição muito assim, perdida, já está muito, esquece já as pessoas de casa, já não sabe nem quem é ele mesmo, e tem um comprometimento nas atividades do dia a dia, não sabe trocar roupa mais sozinho, se alimentar sozinho, não sabe mais. Então, essa fase demora algum tempo e sempre tem algo a se fazer nessa fase, seja com medicamentos, seja com intervenções não medicamentosas, com a equipe multidisciplinar, com a fonoaudiologia, vai trazer a professora Túlia aqui, intervenções na disfagia, seja com a psicologia, tratando o estresse do cuidador, seja com o odontólogo, vendo essa questão de prótese, restauração, seja com o nutricionista, vendo qual a melhor forma de alimentar esse paciente. Então, nunca é cedo para a gente prevenir, nunca é tarde para prevenir, nunca é cedo nem tarde para a gente fazer intervenções. E uma coisa que a gente também está levantando, e aí não em relação a essa questão da campanha mundial sobre fatores de risco, é que não é só Alzheimer, né? A questão não é só a doença de Alzheimer neurológica pura em si, não é só o mecanismo que ela agride o cérebro. É um indivíduo que ele tem alterações da doença, sintomas da doença, mas esse indivíduo já existia. Ele é um idoso que tem, como todo idoso, múltiplas comorbidades. Ele tem hipertensão. Como é que eu trato a hipertensão num paciente com Alzheimer? Como é que eu trato um diabetes num paciente com Alzheimer? E a osteoporose? A gente trata. Como é que eu vou reconhecer uma depressão num paciente que tem Alzheimer? Como é que eu reconheço uma dor? Ele sabe dizer que tem dor? Então,
eu também levanto essa temática de que não é só o Alzheimer. É um idoso que tem Alzheimer que precisa ser manejado nas suas várias dimensões, seja alimentar, seja nas suas doenças crônicas, seja no risco de queda, na sua mobilidade. Não deixa de ser um cuidado no idoso normal. Então, além de não ser cedo demais, nem tarde demais, lembrar que o indivíduo não é só o Alzheimer. Isso às vezes, o impacto é tão grande quando a gente diz o diagnóstico, que as famílias pensam só na doença, na parte neurológica da doença, e esquece todo o contexto que está ao redor. Esquece de controlar o diabetes. Como é que controla? Os níveis são os mesmos, a alimentação é a mesma, como é que controla o sono desse paciente, como é que trata as questões comportamentais. Então, seria também uma abordagem que a gente no Instagram vai estar falando bastante, que não é só a doença de Alzheimer, existem outras variáveis que a gente precisa tratar. E a campanha mundial, que as pessoas perguntam muito, minha família tem fulano, ciclano com Alzheimer, eu vou ter? Tem aqui, eu listei 12 fatores de risco que mudam, impactam, pesam 40% a 50% no risco de você diminuir a chance de ter a doença. Então, são fatores de riscos conhecidos e que a gente precisa colocar em prática. Não só, como eu sempre comparo, tem como eu saber se eu vou ter Alzheimer ou não? Você queria saber o dia que você quer morrer? É a mesma coisa. Você quer saber se você vai ter uma doença e você... Que vai mudar a sua vida. Não é melhor você... eu não quero saber quando eu vou morrer não, mas eu vou aproveitar a vida. Não, eu não quero saber quando é que eu vou ter Alzheimer não, mas eu vou fazer de tudo para que eu possa evitar. Tome uma ação. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030, doutor Belísio. Quando uma pessoa repete várias vezes a mesma coisa, é sinal de Alzheimer? Olha, Marcos, tem aquela questão de repetir para reforçar. Tem aquelas pessoas ansiosas que repetem mais para reforçar, para relembrar. Mas quando aquela pessoa está repetindo porque ela não lembra que comentou antes, conversou um assunto com ela volta a conversar o mesmo assunto, que ela praticamente esqueceu que comentou. Você pede para fazer alguma coisa, ela pergunta como é que faz aquela coisa, aquilo que você falou várias vezes. Então, essas repetições que você percebe que é porque o paciente esqueceu de falar, não é porque ele lembra, mas ele está querendo reforçar, ele está querendo repetir para que você perceba o que ele está dizendo. É um sinal de perda de memória de curta duração, de perda de memória recente. Isso é muito significativo para o diagnóstico. Quando o paciente está dessa forma, a gente tem que fazer uma avaliação, porque o risco dele está, dependendo dos fatores de riscos outros, né, do contexto em geral, do tempo que ele vem, que a doença de Alzheimer tem esse caráter de ser insidiosa, de ser lenta, os sintomas. A gente falou de confusão mental esses dias e a gente viu que a chave muda de uma hora para outra, quando é um delírio, de um dia, 2, uma semana. O Alzheimer ele vem aos pouquinhos. Então, quando está repetindo já faz um certo tempo, observe se isso não é porque ele está esquecendo e uma queixa que chama muita atenção de um possível início de demência, provavelmente de Alzheimer. Outra pergunta, doutor Belísio. Minha mãe tem 61 anos, teve 2 AVC e agora em 8 dias teve uma piora, com dores de cabeça constante, vômitos, lapsos de memória e perca de memória momentânea. O que é que o senhor diz? Esses 2 AVCs é o principal fator para que ela tenha novos AVCs. O que é que a gente faz quando a pessoa tem AVC? A gente praticamente previne e faz intervenções para que ele não tenha outro AVC, porque ele tem um risco muito maior de ter. Então, os medicamentos que a gente faz, eu digo assim, a prevenção depois do evento, prevenção secundária que a gente chama, não é na hora da emergência. Na hora da emergência a gente tenta fazer o medicamento para desentupir a artéria, no caso de um AVC isquêmico, ou se é hemorrágico, a gente tenta intervir para que aquele sangramento seja drenado ou seja minimizado. Mas, num segundo momento, a gente precisa evitar que esse paciente tenha um novo AVC. Então, esses sintomas podem estar denotando que esse paciente está tendo
novos AVCs. Pode ser outras diversas causas, né? Muito pouca informação para a gente poder dar um diagnóstico. Mas no paciente que tem AVC, ele precisa ser investigado nesse sentido de não estar fazendo um novo AVC. Nosso ouvinte aqui vai concluir aqui a sua pergunta, né? Assim que ele concluir, a gente traz aqui para... Enquanto isso, Marcos, ele colocou só o seguinte: após ouvir alguns sintomas que o Dr. Belísio falou, queria saber, mas falta complementar a pergunta então aqui. Certo. Só para reforçar a nossa campanha do Setembro Lilás, através da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da MCM, Escola Multicamp, promovida pelo Centro Acadêmico lá da nossa escola, e pela Liga Acadêmica de Geriatria. A gente está com uma programação, a partir do dia 18 estaremos iniciando a programação da semana alusiva ao Setembro Lilás, ao mês de conscientização. Dia 18 e 19 a gente vai fazer divulgações. Dia 20 teremos um momento com os profissionais de saúde. A gente já reuniu com a Secretaria Municipal de Saúde e vamos fazer uma espécie de uma manhã, uma jornada com aulas, com professores que estão ligados à saúde do idoso. Teremos aulas com esses profissionais, principalmente da atenção básica. Na quarta-feira, no dia 20, os profissionais da rede da atenção básica serão comunicados e eles estarão presentes. Mas fica aberto o convite dia 20 lá no auditório do SERES, a partir das 8 horas da manhã. Não precisa fazer inscrição prévia, chegar lá, você profissional de saúde, você que se interessa pela área, cuidador, teremos aulas para profissionais de saúde lá no SERES. Desculpa, Marcos, terminar de fazer. Na sexta-feira, dia 22, à tarde, nós faremos um evento com os nossos cuidadores do ambulatório de geriatria, lá da universidade, e do ambulatório de demências, lá da universidade. A gente vai fazer um evento para reunir esses cuidadores. A gente tem um grupo de cuidadores que estamos tentando reativar reuniões mensais com eles. As pessoas que cuidam, a gente vai fazer um coffee break e vamos fazer uma fala para uma espécie de mini treinamento dos cuidadores. Será na sexta-feira, dia 22, à tarde, a partir das 2 horas. O local a gente ainda vai divulgar, mas muito provavelmente lá na Escola Multicamp de Medicina, lá na Liga, né, contra o câncer, vai ser lá. Maiores informações, pode nos acompanhar no meu Instagram, né, Dr. Belísio Neto Geriatra, ou no Instagram da Lagerne, né, Liga Acadêmica de Geriatria do Rio Grande do Norte. Então, na sexta tarde, dia 22, o encontro com os nossos cuidadores, mas a gente vai abrir para cuidadores em geral. Quem quiser aparecer, a gente vai acolher. E à noite será também uma mini jornada, mas aí com estudantes de medicina e médicos, para a gente fazer capacitação e treinamento relacionados à doença de Alzheimer e à saúde do idoso. Na quarta-feira também será a capacitação das áreas da atenção básica com outros profissionais. Agora sim a pergunta aqui do nosso amigo Ney Douglas, abraço para ele. Minha mãe tem 72 anos, estou percebendo que ela repete algo algumas vezes e tem um certo tremor nos lábios. Seria um sintoma de Alzheimer? O tremor nem tanto, né? O tremor no lábio, ele pode ser um tremor essencial, aquele tremor familiar, as pessoas que têm um tremor. Pode ser efeito adverso de medicamento, esse tremor, pode ser um transtorno de ansiedade que está tremendo, pode ser várias causas, né? Mas teria que se investigar. Não tem uma relação com a doença de Alzheimer, mas mandar um abraço para meu amigo Ney Douglas, mas o fato de repetir assuntos é uma coisa que chama a atenção, principalmente se ela não lembra. Mamãe, a senhora acabou de me dizer isso, ou ontem eu comentei isso, e se isso se repete, às vezes a pessoa não está atenta. Estou conversando aqui, por exemplo, com o Geraldinho sobre o Flamengo, ele está preocupado com o Palmeiras, ele não vai nem lembrar amanhã do que eu conversei sobre o Flamengo. Uma vez, isso pode acontecer, a pessoa não está prestando atenção na conversa, mas se você percebe que a pessoa conversou, ela interagiu durante o assunto, no outro dia não lembra, ou se está se repetindo várias vezes, principalmente num paciente idoso,
e principalmente naquele que tem na família alguém que tenha uma genética de Alzheimer. Então, é sim um sintoma que a gente precisa, é nessas fases que a gente começa. Um dos grandes problemas, Marcos, é o atraso no diagnóstico. A família, ela muitas vezes, pelo fato da negação, eu não quero que meu pai esteja assim, minha mãe, meu avô, minha avó, relutem, não, isso é da idade, isso é da idade. Não, é melhor passar por uma avaliação e ter a certeza que aquilo não é a doença do que perder uma oportunidade de tratar. Boa parte, mais da metade dos pacientes que têm Alzheimer, eles não têm diagnóstico ainda, são subdiagnosticados. Principalmente por causa quando eles chegam, vêm ao consultório, eles vêm quando já estão na fase moderada, quebrando tudo, sem dormir, perambulando. Não deixemos para essa fase, porque nunca é cedo demais para a gente poder intervir, né? Nem cedo demais para a gente prevenir. Tobelius, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, o espaço e reforçar o convite para a nossa semana. Fiquem atentos ao nosso Instagram, fiquem atentos ao Instagram da Lagerne, que teremos novidades, teremos vários momentos para cuidadores, para profissionais da atenção básica, para médicos, estudantes de medicina, e faremos já estamos nesse mês todo de sensibilização sobre a doença de Alzheimer, que nunca é tarde demais, nem nunca é cedo demais para se começar. Um forte abraço, até a próxima terça-feira. Saudações rubro-negras. Mandar um abraço aí. Esperanças renovadas. Mandar um abraço aí a toda a turma do Botafogo. Não foi possível, né? Eu sei que a gente está muito distante. Lamentar, inclusive. Lamentar, infelizmente. Mas houve um chororô, um desespero, o treinador entregou o cargo. Fontes me disseram que durante o gol lá do Bruno Henrique, quando ele colocou a torcida para chorar, disse que Abdias do Regional, rapaz, chorou também, né? Se empolgou. Rapaz, ficaram com raiva, viu? Ficaram, disseram que não gostaram não do Bruno Henrique. Zé Geraldo até agora não dá notícia. Não, eles estão cientes, já estão certos que vão agora. Se eles continuarem nervosos desse jeito, vão... 10 pontinhos, né? Que separou o 3 rodadas resolve, né? Vão pegar o Atlético agora fora de casa. Não estou dizendo que é o Flamengo, não. Pode ser o Palmeiras, né? Só estou dizendo que essa distância é normal um time perder. Pode ser o Super Palmeiras, né? O Super Palmeiras. Poderoso. Que não jogou nada, diga-se de passagem, contra o Corinthians, não achei não. Sem Dudu a coisa fica complicada, né? Essa turma só fala do Flamengo, impressionante. Vamos lá. Abração, até a próxima terça. E a gente volta já com mais informações aqui no nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira. Daqui a pouco tem mais notícias. Veja bem as cores do mundo. Óticas Mirna, a ótica onde você vê bem e é bem visto. É onde você compra seu óculos de grau completo em 10